Olá, aqui é o professor Ronan Magalhães de Souza, da Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Tomé-Açu, e nesta videoaula nós iremos falar com vocês sobre a regulagem de máquinas e implementos para adubação. Agora, nós iremos observar como é realizada a regulagem dos implementos que são empregados na semeadura e fertilização dos solos. Como que eu calculo o número de plantas por metro e a quantidade de adubo a ser aplicada no solo para uma circunstância qualquer? Por exemplo, eu preciso plantar a cultura do milho e a sugestão para a espécie que eu estou utilizando, para o cultivar que eu estou empregando, é que eu coloque no campo 60 mil plantas por hectare. O espaçamento recomendado para esta cultura é de 80 centímetros entre as linhas de milho. Qual é a quantidade de sementes de milho que eu preciso depositar no solo quando a máquina deslocar no campo uma distância de 10 metros? Para isso, eu preciso fazer a seguinte operação. Eu vou dividir 100 metros, que é um lado de um quadrado correspondente a 1 hectare, pelo espaçamento entre as linhas da cultura, e vou multiplicar isso por 100, que também é um lado do quadrado correspondente a 1 hectare. 100 dividido por 0,8 vezes 100 dá 12.500 metros. Então, esses 12.500 metros correspondem a todas as linhas, a todos os sulcos que eu preciso depositar o fertilizante e as sementes da espécie em questão. Então, se eu for em 1 hectare, com espaçamento de 0,8 metros entre linhas, de 80 centímetros entre linhas, se eu retirar todas essas linhas e emendá-las, eu vou ter uma linha única que tem o tamanho de 12.500 metros. Ok? Bom, em 12.500 metros, eu preciso ter 60 mil plantas. Em 10 metros de sulco, eu terei a necessidade, então, de colocar 48 plantas. Esse resultado vem desta operação aqui, ó. 10 metros de sulco vezes 60 mil plantas dividido por 12.500 metros. Se em 12.500 metros eu preciso alocar 60 mil plantas, em 10 metros eu preciso ter 48 plantas. Esse valor, 48 plantas, é a quantidade de plantas que eu preciso colocar ali no solo em uma linha de 10 metros. E eu faço essa conta para checar se a máquina, depois de regulada, está depositando esta quantidade de sementes. Para o fertilizante, o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, suponhamos que depois de realizar todas as operações descritas anteriormente, nós encontramos uma recomendação de aplicação de 321,25 kg por hectare de um fertilizante NPK qualquer. Então, o espaçamento da cultura é o milho, que é de 0,8 metros entre linhas, 80 centímetros entre linhas. Então, 100 dividido por 0,8 vezes 100 dá os mesmos 12.500 metros que nós encontramos lá para a determinação da quantidade de sementes. 50 metros de sulco vezes 321,25 quilos de NPK dividido por 12.500 metros corresponde a uma quantidade, a uma massa de 1,285 kg de NPK para um deslocamento da máquina de 50 metros. Para a semente, eu usei 10 metros. Para fertilizantes, eu usei 50,
porque a gente realiza o deslocamento da máquina no campo numa distância maior para fazer a conferência disso aí. Nós temos uma alternativa para o procedimento desses cálculos, que é um aplicativo que eu criei e está disponível para Android na loja Google Play. Esse aplicativo vocês vão encontrar lá, digitando, procurando, fazendo uma busca pelo nome Cálculo da Semeadora. Então é um aplicativo muito simples, onde nós precisamos inserir algumas informações e nós temos instantaneamente o resultado desses cálculos que nós realizamos anteriormente aqui com vocês. Então basta eu inserir ali, no espaçamento da cultura em metros, o valor qualquer, por exemplo, 80 centímetros entre linhas, transformando isso daí para metro, eu tenho 0,8 metros. Utilizem o ponto, ele não aceita vírgula, ok? A dose do fertilizante, 321,25 kg por hectare do NPK, para uma população de plantas de 60 mil plantas. Vamos admitir aí que o fornecedor da semente sugere que você adicione 10% a mais de sementes aí durante a semeadura. Se não for necessário essa quantidade extra, basta colocar o valor 1 ali na quantidade de sementes. Este é o resultado. Então, quando a máquina se deslocar ali no campo 10 metros, é necessário que eu tenha depositado 257 gramas de fertilizante. Quando ela desloca a mesma distância, eu preciso que ela deposite no campo 48 sementes, nesses 10 metros. Considerando 10% a mais de sementes, nós colocaríamos na caixa de adubo ali, esta informação, uma quantidade de sementes que depositasse 52,8 sementes por 10 metros, ok? Se nós observarmos ali, o espaçamento, a distância de deslocamento do implemento na quantidade de adubo é de 10 metros de sulco, tá? Se eu multiplicar isso daí por 5, que eu usei 50 lá atrás, né, quando eu fiz com vocês no slide, dá os 1.285 quilogramas, tá? Perdão, 1.285 gramas, ou 1,285 quilogramas. Bem aqui, nós podemos notar um ícone, né, com a letra I. Todos os passos que vocês viram ali anteriormente, espaçamento da cultura, a dose do adubo, a população de plantas, etc., tem este ícone. Este é um aplicativo que ajuda a gente a facilitar esses cálculos, mas também que tem o propósito de ensinar. Então, se você clicar nesse I, você vai ter acesso às informações bem detalhadas, empregadas aqui nesta videoaula, para explicar como esses dados são obtidos. Então, é um aplicativo para aprendizagem também. Ele ajuda a gente a determinar os valores, né, mas também contribuem aí com o processo de ensino-aprendizagem. Bom, vamos para a regulagem em si. Então, nós temos a primeira regulagem, é a regulagem do barracão. Eu tenho uma semeadora para plantio direto, que utiliza um sistema de distribuição pneumático aqui, e que a gente empregava para fazer as aulas com regulagem de implementos. Primeira coisa que eu preciso fazer é medir a circunferência da roda que gira os mecanismos dosadores do adubo e de distribuição da semente. Então eu pego uma fita métrica e faço a medição deste perímetro aí da roda. Por exemplo, se o perímetro da roda é de 2 metros e eu tenho uma população estimada de 60 mil plantas por hectare, com um espaçamento de 0,8 metros, sendo necessário depositar ali 48 sementes em 10 metros, quando a máquina se deslocar essa distância no campo,
eu tenho que, se eu der 5 voltas nessa roda, que tem a circunferência, que tem o perímetro, perdão, de 2 metros, isso corresponde a uma distância de deslocamento de 10 metros. Então, se eu girar essa roda 5 vezes, esse giro de 5 vezes, correspondente a um deslocamento de 10 metros, devem retirar da caixa de semente 48 sementes. Para o fertilizante, é o mesmo raciocínio. Então, eu tenho que aplicar ali 1,285 kg, 1.285 gramas de adubo, porém com uma distância de 50 metros, porque a regulagem que eu faço no campo ali é para uma distância maior, tá? Então, para ser equivalente ao deslocamento de 50 metros, se o perímetro da roda é de 2 metros, 2 vezes 25 é igual a 50. Eu preciso girar a roda 25 vezes. Eu marco a roda, tá, com um pedaço de giz, alguma coisa do tipo, e começo a girar essa roda. Toda vez que essa marca passar por uma posição pré-determinada, significa que ela deu um giro completo. Certo? Então, lá na caixa de adubo, se eu der 25 voltas nessa roda, deveria ser depositado ali, deveria ser retirado da caixa de adubo o equivalente a 1.285 gramas de adubo, 1,285 quilogramas de adubo. Aqui tem um vídeo a gente medindo esta circunferência da roda. Sementezinha de choque. Então, notem que quando eu dou os 5 giros ali na roda, quando eu der os 5 giros ali na rodinha, devem ser depositadas naquela bandeja que eu coloquei embaixo da caixa de sementes, 48 sementes. Então, a caixa de semente deve emitir ali, com 5 giros da roda, 48 sementes. Essa aqui é a regulagem no campo. Então, eu faço a regulagem no barracão, em seguida eu vou para o campo, checar se a quantidade de sementes que eu determinei lá atrás estão de fato sendo depositadas com aquela distância de 10 metros. Então, eu utilizo o implemento numa posição em que ele não afunde as sementes, que ele deposite as sementes sobre a superfície do solo para que a gente possa ver essas superfícies. Então, nós estávamos aqui, depois de realizar a regulagem no barracão, com a máquina passando ao lado do barracão de regulagem, onde se guardam as máquinas, e os alunos estavam conferindo aí a quantidade de sementes que havia sido depositada com deslocamento de 10 metros da máquina. Este é um vídeo mostrando a conferência da deposição de sementes a campo realizada pela semeadora. Então, os alunos acompanham com uma fita métrica, medem a distância de 10 metros de uma dessas linhas aqui e contam as sementes. Deveríamos ter aí 48 sementes depositadas aqui neste suco.
Depois é importante a gente fazer aí essa comparação, a regulagem do barracão com a regulagem de campo. A sugestão era de 65 mil plantas por hectare. Lá no barracão, nós encontramos a quantidade de 4,8 sementes por metro, correspondente às 48 sementes num deslocamento de 10 metros, com 5 giros de uma roda que tem o perímetro, a circunferência de 2 metros. No campo, nós identificamos que foram depositadas ali 5,3 sementes por metro, ou seja, 53 sementes num deslocamento de 10 metros da máquina. Essa diferença de 75 mil plantas para 65 mil plantas deve ser muito bem observada. Nós iríamos semear com a máquina regulada dessa maneira 10 mil plantas a mais. Então é importante realizar um ajuste também no campo, não só no barracão. Essa elevada população de plantas, além do que se recomenda para esta marca de semente, ela tem implicações em redução de produção. Tá? Landau e colaboradores 2012 afirmam que a redução de 30% a 40% da luz atrasa a maturação de grãos de plantas tardias. É importante que a população não exceda 65 mil plantas por hectare. A redução da luz acontece em função do aumento da competição entre as plantas que compõem esta espécie aí. Depois de regulada a quantidade de sementes no barracão e no campo, nós vamos para a terceira etapa, que é a regulagem para a deposição de adubos, para a distribuição de adubos. Então, nós estamos aqui com o tratorista, observando a caixa de adubos e fazendo uma verificação aí da relação para a distribuição de adubos. Nós temos aqui o mesmo mecanismo para a distribuição de sementes, tá? Nós temos um conjunto aqui, uma relação com engrenagens, onde nós temos abaixo a engrenagem motora. Essa engrenagem, ela recebe um movimento que vem da roda, que nós procuramos saber o perímetro lá atrás para identificar qual seria, né, a relação entre a quantidade de giros e o deslocamento da semeadora, ok? E ela transfere este movimento através dessa corrente para uma engrenagem chamada de movida. Essa engrenagem movida, por sua vez, transfere o movimento para a caixa de fertilizantes, regulando a retirada de fertilizantes desta caixa. Então, esta relação, aumentando ou diminuindo o tamanho dessas engrenagens aqui, altera a frequência de movimentação desta barra. Altera a frequência de movimentação desta barra que regula a distribuição do fertilizante no solo. Se eu aumento ou diminuo essas engrenagens aqui, o diâmetro dessas engrenagens, eu altero esta frequência de movimentação. Para a regulagem da quantidade de adubos a ser dispensada no campo, a ser aplicada no solo, a gente precisa separar a mangueira que sai da caixa de distribuição de adubos do bocal aonde ficam os discos desencontrados e que fazem a aplicação uniforme do fertilizante no suco de plantio, afastado do suco de plantio, próximo ao suco de plantio. A gente separa a mangueira do bocal aqui, porque a gente agora precisa colher o fertilizante. Diferente da semente que a gente consegue observar ali no campo, o fertilizante, apesar de ser um fertilizante granulado, ele apresenta partículas que a gente não consegue mais separar do solo, caso elas sejam depositadas ali na superfície do solo. Então, nós temos um aluno aqui, amarrando um saquinho na ponta dessa mangueira que sai da caixa de adubo.
E quando a máquina deslocar a distância de 50 metros no campo, a gente recolhe esse saquinho da mangueira e pesa para conferir a quantidade de fertilizante que foi alocada aí no saquinho. Então, nós estávamos aqui, ó, marcando o ponto de partida da máquina, né, com os alunos aí fazendo essa marcação, e a gente pede para o tratorista deslocar a máquina a essa distância que nós usamos no cálculo lá atrás, de 50 metros. Eu usei de 10 metros para semente, tá? E para fertilizante eu usei a distância aqui de 50 metros. Estamos aqui acompanhando, se vocês observarem aqui, ó, é possível ver o saquinho que nós amarramos na ponta da mangueira, enchendo aí com adubo, né? E lá, no final, a estaca que nós adicionamos para marcar os 50 metros. Então, quando o centro da roda dianteira chegar lá na frente, junto a essa estaca, o tratorista para a máquina e a gente vai conferir se foram depositadas as quantidades de adubo que nós calculamos anteriormente. Está aqui, ó. A gente anda com uma balança dentro do trator. Nós podemos notar aí que com esse deslocamento de 50 metros, foi retirado ali em uma linha, em uma caixa, né, de adubo, 1.286 gramas de fertilizante, 1,285 quilogramas de fertilizante. A máquina estava, portanto, regulada. Este é o vídeo que mostra o deslocamento da máquina no campo e a emissão de fertilizantes pela mangueira que sai da caixa de adubo. Então, notem que é difícil a gente separar o adubo do solo, por isso a gente amarra o saquinho ali para captar toda a massa que sai da caixa de adubo referente a esse deslocamento de 50 metros, né? É importante notar que ela solta um pouco de adubo, para, solta mais um pouco, para, solta mais um pouco e para. Né? E a gente fica preocupado, ela não vai concentrar mais adubo num ponto da linha de plantio e menos em outro ponto? Não. Porque quando essa quantidade de adubo cai entre aqueles discos ali, ó, onde está o bocal desemendado da mangueira, se vocês olharem à direita, onde tem uma abraçadeira de metal ali, quando essa massa de adubo cai entre esses discos desencontrados, eles fazem a regulagem, eles fazem a distribuição uniforme desse filete de adubo aí no suco de adubo, ok? Amigos, o que eu tinha para falar para vocês sobre esses dois assuntos encerra aqui. Nós estamos aí à disposição para tirar eventuais dúvidas ou contribuir aí com vocês de alguma forma. Este é o meu contato, meu e-mail institucional, ronan.souza@ufra.edu.br. Um abraço e até a próxima.